E aí, no vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse último anúncio da VeKN confirmando o formato V5. Eu quero ler o texto com vocês aqui na íntegra, entender o que ele significa, verificar o que é válido e o que não é válido nesse formato, e aí no final do vídeo eu entro com a minha opinião. Então vamos lá. Começando aqui, introduzindo o formato oficial Vampire The Eternal Struggles V5. Já faz 5 anos desde que o box do V5 foi lançado pela Black Chancery. Após isso, já foram feitos 28 produtos que são reconhecidos como produtos V5, ou seja, produtos não legado, não legacy. O que é o produto legacy? O produto legacy ele é basicamente tudo que foi feito antes da Black Chancery. Então, quando o jogo ainda era da White Wolf, ou até antes ainda, quando ele era da Wizards of the Coast. Então, quando a Black Chancery opta por lançar o primeiro box V5, que é este aqui, que vinha com os V5 Camarilla, que é Ventrue, Malkavian, Nosferatu, Tremere e Toreador, ele introduz então os primeiros decks V5, que vieram sequenciados depois pelos V5 Anarchy, V5 Companion, Hecata, La Sombra e como nós estamos hoje caminhando para o Sabá. O formato V5, então, ele visa atender novos grupos de jogadores e lojas locais que não têm acesso à gama completa de cards do VTES, abrangendo aí mais de 30 anos de coleção. Muitos desses cards não estão mais disponíveis em lojas ou mesmo nos parceiros de Print on Demand, onde você pode escolher as cartas que você quer e fazer uma impressão sobre demanda. O formato V5 ele é uma opção alternativa e não substituirá o formato Standard construído. O formato Standard continuará sendo o formato usado nos principais torneios sancionados pela VeKN, incluindo campeonatos continentais, nacionais e os Grand Prix. O formato V5, então, ele inclui os seguintes pacotes. Então, os pacotes de quinta edição, que são 14 decks no total, que incluem os decks da Camarilla, dos Anarchy, dos Companion, Hecata e La Sombra. Além disso, ele inclui também os New Bloods da Camarilla, dos Anarchy e do Hecata e New Blood. Além de seguir também os lançamentos de Queda de Londres, Shadows of Berlin e edição de 30 anos. Além desses 28 packs, as cartas promocionais que foram lançadas nesse período também serão válidas. Então, entre elas nós temos o Boleslaw, Conquer the Beast, Depravity, Fiorenza, Gabriel Tremblay, Gilbert Duane, Island of Yaros, Jack Washington, Carl, Myla, Malkavian Rider Claus, Mind of the Wilds, Nosferatu Bestial, Oculus, Tegirius, Maiden of Sunsmith, Tremere Convocation e a Vitória Ash. Então essas cartas aqui são as cartas que já estão disponíveis para o formato V5. Para os novos lançamentos, serão adicionados em suas respectivas datas a quinta edição do Sabá, que vai vir aí com Path of Cain, Qatari, Death and Soul e Power and Inner Voice. E além disso, nós já temos aí confirmado que será lançado em algum momento, porém sem data oficial, os New Bloods Companion, que é o Ravenous, Salubre e Tizmice. Como clarificação, qualquer carta de Vampire The Eternal Struggle que foi printada, que foi impressa, né, antes das cartas atuais, como por exemplo um Govern Enlightenment, ela é tão válida em sua versão quinta edição, New Blood, quanto em sua versão de Jihad. Além disso, pegar ali, por exemplo, se você tem um Party Shift de Jihad, de Camarilla, ou de qualquer outra edição que não seja necessariamente a quinta edição, você pode utilizar normalmente. Para uma checagem mais rápida e completa, ele recomenda aqui que você utilize. Se você assistiu meu vídeo do VDB, você vai lembrar que aqui ó, em Limited Mode, então quando você clicar aqui no seu perfil e clicar aqui em Limited Mode, você consegue selecionar V5. Uma vez que você faça isso, vai abrir aqui a tagzinha Limited. Quando você clicar aqui, ele trava o seu VDB só para cartas de V5. Então se eu chegar aqui agora em Library e procurar, por exemplo, por modificadores de ação que deem Stealth, ele vai se ater a somente os modificadores que lançaram no V5, ou seja, dos modificadores de ação que deem Stealth ou tirem Intercept, foram lançados um total de 27 cartas. E aí aparece aqui essas 27 cartas que você pode utilizar. Então Bonding veio no V5 Companion. Então todas essas cartas V5 Anarchy Ministry, New Blood Ministry. Então todas essas cartas aqui são cartas de V5, por exemplo.
E ao acessar o calendário de torneios, você pode adicionar apenas clicando em V5 Constructed na hora de lançar um evento. Não se esqueça, no Campeonato Europeu de 2025, na Dinamarca, haverá um torneio V5 na sexta-feira, dia 17 de outubro. Então é isso, essa é a notícia. Então o que ele está falando aqui pra gente? Ele está falando basicamente de um formato que só serão válidas cartas novas, ou seja, cartas que saíram ali do V5 de 2020 para frente. Então ele ignorando ali tudo que é de 2019 para trás. A ideia aqui é muito simples: se ater com produtos mais recentes para novos jogadores. Então essa é a notícia de um formato V5, pegando ali somente de 2020 para frente, com tudo que foi lançado daquela data até agora. Agora vamos à minha opinião aqui e o que eu acho que isso pode impactar de alguma maneira. Bom, primeiramente, isso é uma notícia já esperada, a gente já tinha inclusive conversado sobre isso em outros vídeos, isso já era algo extremamente esperado, acho que não pega ninguém de surpresa, talvez alguém que não esteja mais atento nas notícias. Já é de se esperar também, inclusive, que em algum momento breve eles anunciem e oficializem o formato 1 contra 1, assim como o V5, eles já haviam comentado que estavam estudando o formato e agora ele foi oficializado. O formato 1 contra 1 é de se esperar também que em algum momento ele seja formalizado. Então hoje nós temos o formato Standard, que inclui todas as suas cartas de Jihad até hoje, a formato V5, que inclui as cartas de 2020 dos V5 Camarilla para frente. Nós temos o formato limitado, selado, né, que seria aí os possíveis drafts, Starlines, produtos ali fechados com uma lista fixa ali para você poder jogar. Eles confirmando então o formato 1 contra 1, nós teremos aí 4 formatos no total. Os pontos positivos dessa história toda. A verdade é que é bem simples, né? Mirando atender os novos jogadores e as lojas que não têm os produtos antigos para poder vender, ou seja, a loja não ganha com players vendendo single, então a ideia é focar nos produtos mais recentes, onde a loja vai ter ali algum lucro vendendo e organizando campeonatos em cima destes produtos e focando no jogador que vai ter acesso fácil a esses produtos. Então, em vez dele caçar ali uma carta que foi distribuída promocionalmente lá em 1997, ou um deck que foi lançado lá em 2010. Não, o cara vai vir aqui e vai pegar um deck recém-lançado, um deck pré-con do Sabá, que vai sair agora no mês que vem, ou pegar ali um 30 anos recém-lançado, então aquela coisa mais focada. Então esse jogador ele não vai precisar ficar correndo atrás de carta velha, ele vai conseguir jogar ali com o que ele tem. Pô, Felipe, mas ele já consegue jogar com o que ele tem. É verdade. Isso é muito verdade. E até por isso, em prática, muda-se muito pouco. Hoje, um campeonato Legacy, um campeonato Standard, no caso, né, desculpa, que pega ali as cartas Legacy, ele já aceita decks totalmente V5. A ideia aqui é só você tentar restringir um pouco mais essa pool para tentar nivelar um pouco mais o jogo. Então, em vez de você ter ali decks anarquistas V5, mas que abusam, por exemplo, de Health Ladder, e com animalismo ali você dá um Dodge com Additional. Essa é uma carta, por exemplo, que não vai mais ser válida nesse formato. Então a ideia é comprimir um pouco essa quantidade de cartas para que o jogador que entre, ele não precise correr atrás dessas cartas muito raras, difíceis de encontrar, ou acessar ali um print on demand ou alguma coisa assim. O que eu consigo visualizar nisso para médio e longo prazo? Depende. A verdade é que depende. Eu acho que aqui o que vai mandar muito nessa notícia é aonde você mora e com quem você joga. A verdade é que VTS ele é um jogo muito velho. Eu brinco muito falando que o VTS ele é o maior menor jogo que eu conheço. Ele é muito grande pelo fato de ele ter aí seus 30 anos, ter sobrevivido a muita coisa, mas ao mesmo tempo é uma comunidade relativamente pequena, são poucos jogadores no mundo. Eu entendo poucos aqui, que quando eu penso, por exemplo, sei lá, um determinado país tem 400 jogadores ativos. Se eu for ali, se eu atravessar a rua e chutar uma árvore, cai 400 jogadores de Magic só nessa árvore específica que eu chutar. Então, assim, quando você pensa em jogos como a Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, ou mesmo o One Piece, que é um jogo relativamente recente, Flash and Blood também, que é
recente, tem poucos anos, ou o Gundam que tá vindo aí, mas que já deu uma boa estourada. Então esses jogos, eles explodem muito rápido, eles têm uma base de jogadores muito grande, muito rápido, e o VTES ele tem uma base de jogadores muito fixa. E a ideia é tentar alcançar novos jogadores. E o formato V5, querendo ou não, ele tá mirando para quem? Ele tá mirando para esses jogadores. E aí quando eu falo que esse impacto depende muito, por quê? Se você tá num playgroup já consolidado, seu playgroup é focado aí com jogadores mais velhos, não velhos no sentido de idade, mas velhos no sentido de jogo, terem Matusaléns no jogo, é muito pouco provável que esse formato ele entre de maneira muito forte nesse playgroup, porque a galera já tá acostumada a jogar com aquelas cartas. Se seu playgroup aceita proxy, então, aí com certeza vai ser um playgroup muito mais simples de você entrar, mesmo valendo as cartas Legacy. Agora, se você tá começando a jogar agora, se você tá assistindo meus vídeos até para poder aprender, para poder ensinar para namorada, ensinar para um amigo, para começar a montar o seu playgroup, talvez o V5 seja uma excelente opção para você. Porque aí você não precisa ter que se preocupar tanto em correr atrás de mecânicas que já estão ali no passado, mecânicas que não necessariamente vão voltar. Quando a gente pensa, por exemplo, que o VTES ele é uma ramificação do RPG mesmo, do livro. Então se hoje a gente não tem mais ali a demência, a vicissitude, o quimerismo, então dentro do VTES é muito pouco provável que essas disciplinas voltem em algum momento. Talvez, sim, em algum momento elas ficarem num V6 da vida em evidência no livro de novo, pode até ser que elas voltem, mas a gente não tem nem perspectiva para isso, nem é uma realidade minimamente real. Então você não precisa ter que se preocupar ali com necromancia, você pode focar em Oblivion, você não precisa se preocupar em demência, você pode focar ali na dominação. Então você tem as cartas mais focadas para você poder pegar sem precisar ficar correndo atrás de uma pool mais chata de conseguir, com jogadores que não necessariamente vão passar suas cartas antigas, suas grandes coleções, um mercado que não é tão amplo assim, que não possui uma oferta tão grande quanto uma demanda. Então se a nossa demanda é uma demanda mais nova, uma demanda de V5, mas o mercado consegue suprir isso com os lançamentos atuais, isso é muito bom e isso é muito saudável. Então eu acho que para playgroups pequenos ou para playgroups que estão iniciando agora, para jogadores que estão iniciando agora, a ideia de um V5 é bem interessante. Eu, particularmente, vou preferir sempre jogar um Standard. Então, se eu tiver a opção de jogar Standard ou jogar V5, eu vou preferir jogar Standard. Coisa minha. Porque, cara, eu gosto das velharias, eu gosto de usar umas cartas bizarras que ninguém usa, eu gosto de montar uns decks mais meme, uns decks pela brincadeira ali, o Malkavian de Taumaturgia, que nem a gente fez lá no vídeo do VDB. Eu gosto dessas ideias mais milaborantes. Tanto que eu mesmo, apesar de ter os produtos V5, eu nunca montei um deck V5. E, pra ser bem sincero, eu também não tenho muito interesse. Jogaria tranquilamente um campeonato V5, então se tivesse aqui na minha cidade, se o nosso príncipe, os nossos jogadores optarem por vamos fazer um campeonato V5, jogo numa boa, mas enquanto eu tiver preferência, eu vou preferir jogar o formato Standard também. Mas como eu sempre volto a dizer, quanto mais opções, quanto mais fácil for, quanto mais acessível for o jogo, melhor. Eu gosto demais desse jogo, a minha ideia é que esse jogo chegue na maior quantidade de pessoas possíveis, e se o V5 for um desses caminhos, acho que tá tudo bem, acho que tá tudo certo, tá bem no caminho certo mesmo. Dito isso, eu queria ver de você. Hoje eu não vou nem pedir para você fazer um comentário falando aí se você gostou, se não gostou da notícia. Eu queria um comentário diferente. Eu queria saber de você, porque essa notícia, ela tem impacto de uma maneira muito diferente entre os jogadores. Alguns podem gostar, outros podem não gostar, alguns podem nem se importar, outros podem se importar muito, mas a verdade é, como é o teu playgroup? Em quantas pessoas você joga? Você é um jogador novato? Já tá num playgroup sólido? Você tá iniciando um playgroup? Como é a sua relação com o VTES e com as pessoas que jogam com você? Porque eu acho que a partir disso, a gente consegue buscar ali pequenas informações do como essa notícia realmente impacta em cada um dos jogadores. E, além de me contar, se você puder e quiser, eu te convido aí a deixar um like no canal e a se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, para eu poder saber que esses vídeos são minimamente interessantes e estão alcançando mais pessoas ali para eu poder continuar gravando. Beleza? Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!